O dia mais silencioso da história foi o mais barulhento que já existiu. Quando o sol se pôs naquela sexta-feira, Jerusalém caiu num silêncio de pedra. Os discípulos, trancados no cenáculo, ouviam o próprio coração. As mulheres preparavam especiarias em lágrimas. Os romanos riam e jogavam dados. Mas debaixo da terra, bem debaixo dos nossos pés, algo estava acontecendo que a igreja, por razões que logo entenderemos, quase parou de ensinar. O Sábado Santo, o dia em que Jesus desceu ao inferno, não era um dia de descanso, era um dia de invasão. E eu vou te mostrar as evidências arqueológicas, bíblicas, históricas, que provam que o silêncio do túmulo foi a maior mentira que o inimigo já acreditou. Mas antes de continuarmos, quero te convidar a algo muito simples. Eu oro por cada inscrito neste canal. Leio seus nomes, vejo seus comentários e trago cada um diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Junte-se a esta família. Senhor, neste Sábado Santo, abre os olhos do nosso coração para ver o que Tu fizeste nas profundezas. Mostra-nos Tua glória escondida. Amém. Agora, deixa eu te mostrar o que eu encontrei escavando nas camadas mais antigas da fé cristã. Imagine Jerusalém no ano 33. O templo ainda estava de pé, imponente. A Páscoa judaica havia transformado a cidade num formigueiro de peregrinos. Os historiadores estimam que a população pulou de 80.000 para mais de 250.000 pessoas. O ar cheirava a cordeiro assado, incenso, suor. Mas naquele sábado, um silêncio diferente cobriu a cidade. Os 4 evangelhos mal falam desse dia. Mateus menciona que os chefes dos sacerdotes foram a Pilatos pedir guardas para o túmulo. Marcos termina com as mulheres observando onde o corpo foi posto. Lucas diz que elas descansaram no sábado, segundo o mandamento. João nem menciona o sábado. É um buraco negro no texto bíblico. Mas é exatamente aí que a arqueologia e a tradição mais antiga da igreja nos dão uma chave. Eu passei 28 anos em Roma, estudando no Pontifício Instituto Bíblico. E uma das coisas que mais me fascinou foi encontrar, nas catacumbas mais antigas de Roma, as catacumbas de Priscila, do século II, imagens de Jesus descendo. Ele está de pé sobre uma serpente e um leão. Ou então, ele está segurando a mão de Adão, puxando-o para fora de uma caverna. Isso não é arte decorativa, é a teologia em pedra. Esses cristãos dos primeiros séculos acreditavam que entre a morte na sexta e a ressurreição no domingo, Jesus desceu ao Hades, ao Sheol, o lugar dos mortos. Ele pregou aos espíritos aprisionados. Ele quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. A profecia de Isaías, 700 anos antes, tinha dito: Ele abrirá as portas do cárcere e dirá aos presos: saí. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18 e 19, escreveu: Ele foi morto na carne, mas vivificado no espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa passagem é uma das mais difíceis do Novo Testamento, e por isso muitas igrejas a evitaram. Mas os pais da igreja não a evitaram. Inácio de Antioquia, discípulo direto do apóstolo João, escreveu que o Senhor desceu ao Hades para anunciar a boa nova aos mortos. Justino Mártir, no século II,
disse que Jesus libertou aqueles que creram. Clemente de Alexandria, Ireneu, Tertuliano, Orígenes, todos ensinaram a descida aos infernos como parte essencial da obra redentora. O Credo dos Apóstolos, que nós rezamos até hoje, diz: desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Essa frase está ali desde o século IV, mas muitas vezes a Igreja a recitou sem entender o que estava dizendo. E é por isso que no século XX, alguns começaram a suprimir essa parte do credo. Diziam que era mitológica, coisa de igreja medieval. Mas a arqueologia prova o contrário. Nas paredes das catacumbas, nos escritos dos pais, nos manuscritos mais antigos do Novo Testamento, a descida ao Hades está gravada. Eu vou te contar o que Jesus fez naquele sábado e por que esse dia foi esquecido. Mas antes, deixa eu compartilhar algo pessoal que mudou minha vida espiritual. Todo dia, antes mesmo de abrir os olhos completamente, eu pego o telefone. Não para redes sociais, mas para um aplicativo que transformou minha oração matinal. Ele me leva exatamente por esse tipo de profundidade. O texto bíblico do dia, os comentários dos pais da igreja, as conexões arqueológicas. É a primeira coisa que faço, antes do café, antes de qualquer coisa. Eu não consigo mais imaginar minha manhã sem isso. O link está no comentário fixado. Dá uma olhada depois do vídeo. Mas continua comigo, porque o que aconteceu naquelas horas escuras é algo que poucos conhecem. Toda a tradição cristã primitiva concorda. Jesus não ficou inativo. Ele desceu ao Sheol. No Antigo Testamento, o Sheol é o lugar dos mortos, um abismo de silêncio, onde nem Deus era louvado. Mas quando Cristo desceu, ele não foi como um prisioneiro, foi como um conquistador. Há um texto apócrifo, mas que reflete a fé antiga, o Evangelho de Nicodemos, que narra o diálogo entre o Hades e Satanás. O Hades diz: quem é este que vem com poder, vestido de luz? E Satanás, tremendo, responde: é o Senhor de tudo. As portas do Hades, que nunca cederam, se abriram. Jesus tomou Adão e Eva pelas mãos e os ergueu. Ele libertou os patriarcas, os profetas, todos os justos que haviam morrido antes dele. Essa imagem não é fantasia. Ela é a resposta para uma pergunta que todo cristão já fez. O que aconteceu com aqueles que viveram antes de Cristo? Eles foram salvos? A resposta da Escritura é sim. Pedro diz que Jesus pregou até aos mortos. Paulo, em Efésios 4, escreve que ele desceu às partes mais baixas da terra e que subiu levando cativo o cativeiro. A palavra usada é aikimalosia, prisioneiros de guerra. Ele tomou o que era seu. Não é uma doutrina periférica, é central. A igreja primitiva entendia que a salvação alcançava até o abismo. Agora, vamos sentir isso. Feche os olhos por um instante. Você está em Jerusalém, no sábado. O sol está coberto por nuvens cinzentas. O vento carrega o cheiro de mirra e aloés, das mulheres que preparam o corpo. O túmulo de José de Arimateia está lacrado com uma pedra de 2 toneladas. 2 guardas romanos, entediados, sentam-se perto. Lá dentro, escuridão total, silêncio absoluto. Mas, de repente, nas profundezas da terra, há um movimento. O Sheol inteiro estremece. Os justos que dormiam sentem uma luz. Uma voz ecoa: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Davi,
que escrevera esse salmo 1000 anos antes, reconheceu a voz. Adão viu uma figura resplandecente descendo as escadas do abismo. As algemas caíram. A morte, que devorava todos, foi devorada. Jesus não foi ao Hades para sofrer, foi para proclamar vitória. E isso muda tudo. Porque aquele sábado, que parecia o dia mais vazio da história, foi, na verdade, o dia mais cheio. Enquanto os discípulos choravam, o cosmos se reordenava. Enquanto Pilatos lavava as mãos, a justiça era feita. Enquanto o corpo de Jesus jazia na pedra, seu espírito invadia a morada dos mortos. A igreja parou de ensinar isso? Não exatamente. Com o tempo, o foco mudou para a cruz e a ressurreição, e a descida ao Hades se tornou uma nota de rodapé. Nos púlpitos protestantes, muitos evitaram. No catecismo católico está presente, mas pouco explorado. Mas o credo ainda diz: desceu ao inferno. E eu acredito que a redescoberta desse dia pode transformar nossa fé. Porque se ele desceu ao mais profundo abismo, então nada, absolutamente nada, está fora do alcance da sua graça. Nem os seus medos mais sombrios, nem os seus pecados mais enterrados, nem a sua maior dúvida. Ele já esteve lá. Ele já abriu aquelas portas. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque eu sei que alguém que está assistindo agora está passando por seu próprio Sábado Santo. Talvez você esteja no silêncio de Deus. Talvez sinta que a oração não vai além do teto. Talvez o túmulo da sua esperança esteja selado e vigiado. Eu quero te convidar a escrever nos comentários o que você está vivendo. Não precisa ser explícito se não quiser. Escreva apenas Sábado Santo. E eu e esta comunidade vamos orar por você. Porque o que aprendemos hoje é que mesmo no silêncio, Ele está agindo. Agora, vamos às provas. A primeira evidência é escriturística. Além de Pedro e Paulo, temos Mateus 12:40. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus comparou sua estadia no túmulo à experiência de Jonas, que dentro do peixe orou e foi libertado. Não foi um período de inatividade, foi uma passagem que resultou em libertação. O próprio Jesus, ao morrer, disse ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse, daqui a 3 dias, disse, hoje. Isso sugere que, imediatamente após a morte, Jesus foi para o paraíso. E o paraíso, segundo a tradição judaica, ficava numa câmara do Sheol, separada dos ímpios. Ele levou o ladrão consigo. Mas não parou por aí. Ele foi à outra parte, onde estavam os justos que morreram na esperança da redenção. A segunda evidência é arqueológica. Já falei das catacumbas, mas há também inscrições tumulares. Em Roma, há uma lápide do século III que diz: aqui jaz, nome, em paz, esperando a descida do Senhor, que libertará os justos. A esperança da descida era comum. Em Jerusalém, no Santo Sepulcro, a tradição local diz que o local da descida é a capela de Santa Helena, onde se acredita que Jesus apareceu à sua mãe? Não. Isso é outra tradição. Mas existe na igreja do Santo Sepulcro uma capela dedicada à descoberta da cruz, que também marca o local do Calvário. No entanto, há a chamada Capela da Invenção da Cruz, onde, segundo a lenda, Helena encontrou a cruz.
Isso não é evidência direta da descida, mas mostra que a Igreja sempre associou o lugar da crucificação com poder sobre a morte. A terceira evidência vem de fontes não cristãs. O Talmude babilônico, escrito séculos depois, menciona que Jesus foi para o inferno e que os anjos da destruição o atormentaram. Mas isso é uma distorção. Interessante que mesmo os inimigos do cristianismo não negavam que ele desceu ao inferno, apenas interpretavam de forma negativa. Mas o fato de os rabinos mencionarem isso mostra que a crença era amplamente conhecida. A quarta evidência é lógica. Se Jesus veio salvar todos os que creram, o que dizer dos que creram antes dele? Abraão, Moisés, Davi, todos justos pela fé. Se o poder da cruz não alcançasse o passado, Deus seria injusto. Paulo, em Romanos 3:25, diz que os pecados passados foram deixados impunes para demonstrar a justiça de Deus. Mas a descida ao Hades foi o momento em que essa justiça foi aplicada retroativamente. Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, aplicou os méritos do seu sacrifício a todos os santos do Antigo Testamento. A Igreja Oriental chama isso de Anastasis, a ressurreição dos justos. E a iconografia oriental é rica. Cristo pisa sobre as portas quebradas do Hades, puxa Adão com uma mão e Eva com a outra. Ele está em pé, vitorioso, com a auréola crucífera. Essa imagem está nos mosaicos de Santa Sofia, em Constantinopla, do século IX. A mesma imagem está nas igrejas de Ravenna, do século VI. O Sábado Santo não foi esquecido no Oriente. Foi celebrado como a grande vitória sobre a morte. Por que então, no Ocidente, em muitos círculos, esse ensinamento sumiu? Por razões teológicas e históricas. No século XVI, os reformadores, especialmente Calvino, questionaram a interpretação literal da descida. Calvino disse que era uma metáfora do sofrimento da alma de Cristo na cruz. Outros negaram completamente. E assim, muitos protestantes hoje nunca ouviram falar. Na Igreja Católica, o Catecismo, parágrafos 631, 637, é claro. Jesus desceu à morada dos mortos para libertar os justos que o precederam. Mas raramente é pregado. Sábado Santo é o dia litúrgico mais silencioso, sem missa, sem comunhão, o altar despido. Mas a liturgia das horas contém orações que ecoam os salmos. A Igreja reza: hoje há um grande silêncio na terra, um grande silêncio e solidão. Um grande silêncio, porque o rei dorme. Essa homilia antiga, atribuída a Epifânio ou a um pregador do século IV, continua. Deus morreu na carne e foi despertar os que dormem desde o princípio. Esse silêncio não é vazio, é expectativa. O mundo inteiro prendeu a respiração entre o grito Tetelestai, está consumado, e o Rabuni, mestre, do domingo. E nesse intervalo de um dia e meio, o inferno tremeu. Agora chegamos ao momento mais importante. O que isso significa para você hoje? O Sábado Santo nos ensina que nos dias de aparente ausência de Deus, Ele está mais ativo do que nunca. Você não vê o que Ele está fazendo nos porões da história. Você não ouve os gemidos do Hades sendo despedaçados, mas eles são reais. A vitória de Jesus sobre a morte não começou no domingo, começou no sábado, na descida. O domingo foi o anúncio público de uma vitória já conquistada. É por isso que o sepulcro estava vazio. Ele já tinha saído pela porta dos fundos do inferno. As mulheres foram ao túmulo na madrugada, mas ele já estava solto, já havia quebrado as correntes.
O anjo rolou a pedra não para deixá-lo sair, mas para as mulheres entrarem e verem que não estava ali. Ele já tinha passado pela morte. O Sábado Santo é o dia mais importante para quem está esperando, para quem está no vale, para quem sente que Deus não responde. É o dia em que aprendemos que o silêncio de Deus é uma forma de linguagem e que Ele está lutando por nós nas trincheiras invisíveis. Deixe-me perguntar uma coisa, pessoalmente, e eu quero que você responda nos comentários. Você já viveu um Sábado Santo na sua vida? Um dia, um mês, um ano em que Deus pareceu completamente silencioso? Talvez você esteja vivendo um agora. O que este vídeo te mostrou é que o silêncio não é vazio, é cheio de atividade. Deus está trabalhando nas profundezas, abrindo portas que nem você sabe que existem. Agora, antes de ir embora, quero te deixar com um apelo. Tudo o que vimos hoje, a pedra, as catacumbas, o Sheol, a promessa, isso precisa se tornar parte da sua vida diária. Não pode ser apenas um vídeo que você assistiu e esqueceu. É aí que entra o aplicativo que mencionei no começo. Ele transformou a minha manhã. Ele pega exatamente essas verdades profundas e as transforma em uma meditação diária. Você não precisa ser teólogo para viver isso. Você só precisa de 5 minutos por dia e um coração aberto. O link está no comentário fixado. Vai lá agora. Não role o feed sem antes clicar, porque isso pode ser o que vai fazer o seu próximo Sábado Santo se transformar em Páscoa. Se este vídeo mudou o jeito que você vê o Sábado Santo, inscreva-se no canal. Eu trago conteúdo profundo toda semana para fortalecer sua fé. E mais uma coisa, enquanto essa mensagem está fresca no seu coração, pense em alguém. Uma pessoa que está passando por um deserto espiritual. Mande este vídeo para ela. Pode ser a oração que ela fez ontem à noite, sendo respondida agora. Pode ser a mão de Jesus estendida a ela no meio do silêncio. Compartilhe, porque a notícia do Sábado Santo não pode ficar escondida. O dia esquecido precisa ser lembrado. E você pode ser a pessoa que vai lembrar alguém de que, mesmo no silêncio, Ele desceu para nos libertar. Amém.